braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Meu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos. Confio em ti. Vamos abrir a Sagrada Escritura. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo de número 6. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo de número 6. As criancinhas para o culto especial para elas. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 6. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 26, versículo 6. A Sagrada Escritura nos diz assim: estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, cheio de precioso bálsamo, que derramou sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. Vendo isso, os discípulos se indignaram, dizendo: para que esse desperdício? Este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhe: por que afliges esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Sempre terei convosco os pobres, mas a mim não haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este perfume sobre o meu corpo, ela o fez preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. A igreja repita o versículo 13, em nome de Jesus. Fecha sua Bíblia e vamos passar por mais um momento de oração. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, Senhor Deus e Pai, nós entramos na Tua presença para exaltar, para glorificar o Teu nome. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome pela oportunidade de mais um dia estar na casa do Senhor te adorando. Nós exaltamos e glorificamos o Teu nome pela presença do Teu Espírito Santo neste lugar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome por cada livramento que o Senhor tem nos dado, por cada livramento que o Senhor ainda vai nos dar. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, pela Tua grandeza. Nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, porque o Senhor deixou a Tua palavra, meu Deus, Tua palavra que nos corrige, que nos orienta. Meu Deus e Pai, nós exaltamos e glorificamos ao Teu nome, Senhor Deus e Pai, pelo ar que nós respiramos. Meu Deus e Pai, que através do Teu Divino Espírito Santo, que já se fez presente na introdução, já se fez presente no momento do louvor, que Ele vem agora se fazer presente neste momento da palavra. Deus, que através do Teu Divino Espírito Santo, só venha ungir os ouvidos, o coração e a mente de cada um que vai escutar a palavra neste momento. Que através do Teu Divino Espírito Santo, só venha ungir a minha mente, os meus lábios, o Senhor venha me usar como instrumento do Senhor aqui esta noite. Meu Deus, enquanto eu vou ministrando a palavra, que através do Teu Divino Espírito Santo, o Senhor venha dar alegria ao entristecido, o Senhor venha dar força ao abatido, o Senhor venha trazer cura ao enfermo. Que através do Teu Divino Espírito Santo, meu Deus e Pai, o Senhor venha desfazer trabalhos, oferenda, palavra contrária, obra contrária, em nome de Jesus. Meu Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer neste culto, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Podeis assentar, quando assentar, é uma linda salva de palmas ao Senhor.
Irmãos, meditando nesse texto, o Senhor me deu uma mensagem para trazer para a igreja essa noite. E mensagem essa com o tema: qual história da sua vida você está deixando para ser contada? Vou repetir. Qual história da sua vida você está deixando para ser contada? Na trajetória da nossa vida, nós vamos escrevendo a nossa história. E toda história, ela tem uma introdução, ela tem o desenvolvimento e ela tem a conclusão. Toda história narrativa, ela tem o personagem e ela tem o narrador. O narrador é aquele que narra a história com o seu ponto de vista. E a própria Bíblia nos mostra isso. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 8, versículo 28. Nos diz que Jesus chegou na região dos Gadarenos. E ali saiu ali 2 homens que vieram ao encontro de Jesus. E esses homens estavam possessos por um espírito imundo. E eles eram tão violentos que ninguém podia passar por onde eles estavam. E esses homens, quando viram Jesus, se prostraram e disseram: Jesus, filho de Davi, por que vieste nos perturbar antes do tempo? Jesus então olha para aqueles 2 homens possessos e ordena para que eles saiam daqueles corpos. Saiam daquelas vidas. E ali havia uma manada de porcos e aqueles demônios pedem para entrar naquela manada de porcos. Jesus então permite. Eles entram naquela manada de porcos. Aquela manada de porcos se lança no precipício. E os donos dos porcos, vendo isso, vai à cidade e fala aquilo para as pessoas. As pessoas então chegam até Jesus e pedem a ele para que saísse da cidade. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1, nos diz que Jesus chega na cidade de Gadara. E saiu dos sepulcros um homem. Quantos homens? Quantos homens? Um homem, possesso por um espírito imundo. E esse morava nos sepulcros. E quando ele vê Jesus, ele se prostra aos pés de Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, por que vieste nos perturbar antes do tempo? Jesus pergunta para ele: qual é o teu nome? Ele diz: meu nome é Legião, porque somos muitos. E Jesus então ordena aqueles demônios que saiam daquele homem. E aqueles demônios pedem para entrar na manada de porcos. Jesus permite que eles entrem. A manada de porcos se precipita no precipício. E ali, aqueles porqueiros vão à cidade. E conta o que aconteceu. Eles pedem que Jesus saia da cidade. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26. Nos diz que Jesus, quando ele chegou na cidade de Gadara, veio um homem. Esse homem possesso por um espírito imundo. Ele não morava em casa, mas ele morava nos sepulcros. E esse homem não andava vestido. E por grilhões e cadeias ele havia sido preso, mas ele arrebentava e soltava. E havia uma manada de porcos. E quando Jesus expulsa eles, que eles chegam: Jesus, filho de Davi, por que vieste nos perturbantes do templo? Jesus permite que eles entrem na manada de porcos. A manada de porcos se lança no precipício. Os porqueiros vão à cidade, falam o que aconteceu, e as pessoas vêm e pedem a Jesus para que saísse da cidade. Por que eu contei esses 3 casos para vocês? Para vocês entenderem que no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 28, a Bíblia nos narra que eram 2 endemoniados. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, a partir do 1º versículo, a Bíblia nos narra que era um endemoniado. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 26, nos narram que era um endemoniado. No Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 1, ele se prostrou de joelhos e Jesus pergunta qual é o nome. No Evangelho de Mateus e no Evangelho de Lucas, nós não vemos ele perguntar o nome.
Nós vamos observar aí que foi a mesma história, narrada por 3 evangelistas diferentes: Mateus, Marcos e Lucas. Mas, pastor, eu vejo uma contradição aí, porque Mateus narra que era 2, Marcos e Lucas narra que era 1. Então há uma contradição na Bíblia Sagrada. Irmãos, não é contradição. Cada história ela é narrada segundo o narrador. O que nós precisamos entender é que o fato foi que havia um endemoniado. Que esse endemoniado, quando viu Jesus, ele disse: filho de Davi, por que vieste nos perturbar antes do tempo? Os 3 narram isso. Os 3 narram que Jesus expulsou o demônio. Os 3 narram que eles entraram nos porcos. Os 3 narram que ele se precipitou no precipício. Os 3 narram que os porqueiros foram até a cidade e anunciaram o que havia feito. Os 3 narram que pediram Jesus para sair da cidade. Podemos perceber que é fato, aconteceu. Mas Mateus, ele deu ênfase para 2, ele quis falar dos 2. Marcos e Lucas deram ênfase para 1. É de acordo com o narrador. Mas o caso é que o fato aconteceu. Por exemplo, nós saímos aqui da igreja agora. Descemos ali na esquina e acontece uma batida de carro. Cada um de nós vamos narrar essa batida de uma forma. Cada um de nós vamos ver um detalhe nessa batida que o outro não viu. Mas o fato é que a batida aconteceu. Então ali havia um endemoniado. É fato. É fato que ele viu Jesus e ele disse que Jesus era filho de Davi. Isto é, Jesus era o rei que havia de vir. É fato que eles entraram na manada de porcos. E é fato que isso aconteceu. Então toda a história, ela tem o personagem e ela tem o narrador. E o narrador, ele narra a história de acordo com o que ele entende. E o texto que nós lemos aqui, irmão, nos diz que Jesus, ele chega em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Sabemos que esse Simão, ele não pode estar leproso. Ele é conhecido como o leproso porque um dia ele foi leproso. Havia uma reunião na casa dele. Jesus estava ali. E de acordo com o que estava acontecendo uma conversa, vem uma mulher. Ela pega um vaso de alabastro, com bálsamo, um perfume muito caro. E essa mulher derrama sobre a cabeça de Jesus. E quando ela derrama isso sobre a cabeça de Jesus, os discípulos se indignaram. Porque aquele perfume era algo muito caro. Eles se indignaram e disseram assim: por que não pegou esse perfume e vendeu ele para dar algo para os pobres? Jesus então diz para ele: olha, os pobres sempre estão com vocês, mas eu não estarei sempre. O que essa mulher fez? Ela estava me preparando para o meu sepultamento. E Jesus disse assim: isso que essa mulher fez, em verdade vos digo que onde esse evangelho for pregado em todo o mundo, isso também será falado, o que essa mulher fez por memória dela. Mas quem é essa mulher? Evangelho de João, capítulo 11, versículo 1, nos diz que havia uma aldeia de Marta e Maria, irmã de Lázaro, que estava enfermo. Ali nos diz que essa Maria foi a que derramou o bálsamo sobre Jesus e secou os seus pés com o cabelo. O que nós podemos perceber é que essa mulher, a atitude dessa mulher, ela chamou tanta atenção de Jesus. Jesus disse: aonde esse evangelho for pregado, será contado, será narrado a história dessa mulher. Jesus deu ênfase à história dessa mulher. E nós estamos aí hoje em 2022. Estou eu aqui hoje, contando a história dessa mulher. E agora que eu entro na mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração,
para trazer para a igreja. Entenda uma coisa, até a volta de Jesus, todos os seres humanos vão morrer. Mas uma coisa é certa, a nossa história não morre. Nós vamos passar a nossa época nessa terra, mas a nossa história ela vai continuar. E cada um de nós que estamos aqui hoje, estamos escrevendo a história da nossa vida. Cada um de nós estamos escrevendo a nossa história. E a nossa história, ela nunca morre. E a nossa história, ela é narrada. Ela é contada por alguém. Quando nós morrermos, a nossa história também. Ela vai ser narrada. Ela vai ser contada por alguém. Quem aqui nunca esteve num grupo de amigos e passou alguém e disse assim, tá vendo aquela pessoa? Ela é assim, assim. Ela joga muito bem futebol, você tem que ver ele jogando bola. Outros dizem assim, tá vendo aquela pessoa? Rapaz, aquela pessoa é insuportável. É antipática. Outros dizem assim, tá vendo aquela pessoa? Vai à igreja, carrega a Bíblia debaixo do braço, mas não tem nada de crente. Outros dizem assim, tá vendo aquela pessoa? Aquele é crente de verdade. Sabe o que é isso? É a história que a pessoa está escrevendo e a história que o narrador está vendo. E o narrador, ele narra a história de acordo com aquilo que acontece. E um dia nós vamos morrer. Mas a nossa história não morre. E eu te pergunto esta noite, como você está escrevendo a história da sua vida? Como as pessoas têm contado a história da sua vida? Eu não estou dizendo como você está contando. Porque se você pedir para mim contar a história da minha vida, os meus defeitos eu não vou falar. As coisas erradas que eu faço eu não vou falar. Mas sempre tem alguém íntimo de nós, próximo de nós, que conhece a nossa história. Que sabe a história de vida que nós estamos escrevendo. Porque você precisamos entender que toda história, ela tem introdução, ela tem o desenvolvimento e ela tem a conclusão. Quando nós nascemos, nós damos início, nós damos a introdução à nossa história. A história da nossa vida. E enquanto nós estamos vivos, nós estamos desenvolvendo a nossa história. Eu estou desenvolvendo a história da minha vida. Cada um que está aqui no altar está desenvolvendo a história da vida deles. Cada um de vocês que estão aí, estão desenvolvendo a história da vida de vocês. A conclusão da nossa história só chega com a nossa morte. O importante da nossa história não é como ela começa. O importante da nossa história é como ela termina. Livro de Juízes, capítulo 13, versículo 2. Havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, por nome de Manoá. Esse homem, ele tinha uma mulher, e essa mulher era estéril, isso ela não podia gerar filho. Apareceu um anjo do Senhor para ela e disse, olha, você vai gerar um menino. Você vai colocar o nome dele de Sansão. E na cabeça dele não vai passar navalha. Ele não vai beber bebida forte. Ele não vai tocar em coisa imunda. E conforme o anjo do Senhor falou, aconteceu. Aquela mulher estéril engravidou. Deu à luz a um menino. E o anjo havia dito, esse menino será nazireu de Deus, será separado para Deus. E esse menino cresceu. Se tornou um homem. Sansão
era um homem que Deus levantou para livrar Israel dos filisteus. E esse homem, nenhum inimigo prevalecia sobre ele. Com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. Amarrava ele com corda, ele arrebentava as cordas. Mas pastor, que força é essa? É só você ler o livro de Juízes, a partir do capítulo 13, você vai ver que a Bíblia diz assim: e o Espírito do Senhor vinha sobre ele. Toda vez que o Espírito do Senhor vinha sobre Sansão, ele tinha uma força incomum. Ele tinha uma força sobrenatural vindo de Deus. Esse homem começou bem a história de vida dele, prevalecendo sobre os inimigos, livrando Israel da mão dos filisteus. Mas esse homem começa, no desenvolvimento da sua história, ele começa já a falhar. A Bíblia nos diz que ele estava com o pai dele e a mãe dele, saiu contra eles um leão novo. Ele com a mão rasgou aquele leão, como se rasga um cabrito, de alto a baixo. Depois ele foi passar por aquele lugar e ali havia um favo de mel naquele leão morto. Ele sendo nazireu, ele não poderia tocar em coisa morta, porque naquela época a coisa morta era considerada imundo. Sansão pega dali o favo de mel. Depois Sansão, ele se afeiçoa a uma mulher chamada Dalila. E os príncipes dos filisteus vão até ela e oferecem dinheiro para que ela descobrisse de onde vinha a força dele. E aquela mulher então começa a importunar Sansão, dizendo: Sansão, conta-me, de onde vem a sua grande força? Como você pode ser dominado? E Sansão começa a brincar com o pecado. Sansão começa a brincar com o inimigo. Ele diz: se eu for amarrado com cordas de nervos frescos, então eu me torno como um homem comum. Os filisteus trazem para Dalila corda de nervos frescos. Amarra Sansão, ela grita: os filisteus vêm contra ti. Ele arrebenta aquelas cordas. Ela mais uma vez pergunta para Sansão. Sansão diz: se eu for amarrado com cordas novas que ninguém foi amarrado, então eu me torno um homem comum. Os filisteus trazem para Sansão cordas novas que nunca foram usadas. Amarra Sansão, ela grita: os filisteus vêm contra ti. Ele arrebenta aquelas cordas. Depois ele diz, mais uma vez Dalila perturba ele. Ele diz: se passar pino de tiar nas minhas tranças, eu me torno como um homem comum. Assim Dalila faz. E ela grita: os filisteus vêm contra ti. Mais uma vez Sansão arrebenta as cordas. E ela começa a importunar Sansão de uma forma dizendo: como você pode dizer que me ama se você não abre o seu coração para mim? E houve um momento que, de tanto ela importunar, ele diz: nunca passou navalha na minha cabeça. E o dia que passar navalha na minha cabeça, eu me tornarei homem comum. Dalila então chama os filisteus e diz: agora ele abriu o coração para mim. Ela faz com que ele deite nos seus joelhos. Ele deita nos joelhos dela. Ele faz ela dormir. Chama os filisteus. Corta 7 tranças de Sansão. E ela diz: os filisteus vêm contra ti. E mais uma vez ele levanta e diz assim: eu irei contra eles e os derrotarei. Mas a Bíblia nos diz: e o Espírito do Senhor havia saído de Sansão. Aquilo que dava força a ele, o Espírito do Senhor, saiu dele. E os filisteus se apoderaram dele. Arrancaram os olhos. Acorrentaram ele. E colocou ele para rodar moinho. Entenda uma coisa, igreja. Sansão, ele começou uma bela história como cristão.
Sansão, ele começou uma bela história como homem. A história inicial de Sansão, eu acredito que as pessoas viam ele e queriam ser Sansão. Se fosse hoje, Sansão seria um super-herói. Se fosse hoje, Sansão seria até motivo de filme e desenho animado. Mas Sansão, ele foi desenvolvendo a história dele. Ele começa bem a história de vida, mas ele termina mal. Ele termina com os 2 olhos arrancados, escravizado. E sabemos que o inimigo começou a zombar de Sansão. E o tempo foi passando, o cabelo de Sansão foi crescendo. E os filisteus foram fazer uma adoração a seu deus Dagom e chamaram todos da cidade para o templo. E levaram Sansão ali para que pudesse zombar dele. Os filisteus não perceberam, mas o cabelo de Sansão havia crescido. E o homem que estava com Sansão, ele pede para que leve ele até as 2 colunas que sustentem o templo. E ali Sansão clama: Deus, me fortalece só essa vez, para que eu vingue dos meus inimigos os meus 2 olhos. Deus ouviu Sansão, fortaleceu ele novamente. E ele derruba aquelas 2 colunas. E Sansão, na sua morte, matou mais pessoas do que na sua vida. Os inimigos morreram, mas Sansão morreu junto. Nada disso precisava ter acontecido com Sansão. Mas no decorrer, no desenvolvimento da sua história, Sansão, ele foi escrevendo uma história diferente. Ele foi escrevendo uma história de desobediência a Deus. E o fim dele foi trágico. Nós temos o livro de Atos, capítulo 9, a partir do 1º versículo. A Bíblia nos diz que Saulo, respirando ameaças contra aqueles que serviam a Cristo, os discípulos de Cristo, ele dirigiu ao sumo sacerdote e pediu carta para que levasse preso qualquer um que ele encontrasse que anunciasse Jesus. Saulo respirava ameaça de morte, ele queria matar os cristãos. Saulo, ele participou da morte de Estevão. Ele esteve ali presente na morte de Estevão. Saulo era um perseguidor implacável de cristão. Prendia e matava cristão. Mas ele, a caminho de Damasco, ele viu um resplendor de luz. De forma que ele não conseguia enxergar. Aqueles que estavam com ele também não conseguiam enxergar. E ele ouviu uma voz que dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele diz: quem é tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu tem perseguido. Eu vou abrir um parênteses aqui. Qual momento Saulo perseguiu Jesus? Nenhum momento. Saulo, ele perseguiu os cristãos. Saulo, ele queria prender os cristãos. Mas Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando me persegue, quando te persegue pelo evangelho, não estão me perseguindo. Não estão te perseguindo. Estão perseguindo a Jesus Cristo. Ele diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é tu, Senhor? Eu sou Cristo a quem tu tem perseguido. E depois daquilo, Saulo ficou cego, ele não conseguia enxergar. Ele foi para Damasco. O Senhor Jesus, ele aparece a Ananias e diz: olha, Ananias, você vai à rua chamada direita.
E lá tem um homem por nome de Saulo de Tarso. E você vai lá e vai orar por ele porque ele está cego. Ananias diz: Senhor, mas eu? Orar por esse homem, ele tem carta para nos prender, ele é perseguidor, é o maior perseguidor da igreja. Jesus assim: vai lá, porque esse é um vaso escolhido para levar o evangelho aos gentios. Ananias, ele vai e ora. Cai dos olhos de Paulo algo como escama. Paulo se batizou e estava anunciando o evangelho. E muitos que olhavam não entendiam e achavam que ele estava armando algo para pregar aos cristãos. Mas no decorrer da história de Paulo, eles entenderam que Paulo havia realmente se convertido. A introdução da vida de Paulo é terrível. Um perseguidor, assassino, que prendia cristão, perseguia cristão. Mas Paulo, ele foi desenvolvendo uma história de vida que ele mudou a história de vida. Ele começou a anunciar o evangelho, ele começou a pregar Cristo. Entenda a igreja. E Paulo encerrou a carreira dele dizendo: eu combati um bom combate. Nós temos dois exemplos, Sansão e Paulo. Estamos aqui narrando duas histórias de vida. Uma história de vida que começa bem e termina mal. Outra que começa mal e termina bem. Sansão começou bem. E nós estamos contando aqui um final trágico. Paulo começa mal e contamos um final abençoado. Agora eu te pergunto essa noite: que tipo de história da sua vida você está deixando para o seu esposo contar? Que tipo de história da sua vida você está deixando para a sua esposa contar? Que tipo de história da sua vida você está deixando para os seus filhos contarem? Que tipo de história da sua vida você está deixando para os seus pais contarem? Que tipo de história da sua vida você está deixando para os seus amigos contarem? Porque nós vamos morrer, mas a nossa história vai ser contada. A nossa história não morre. A nossa história vai ser contada. Maria escreveu uma nova história na vida dela. Eles estavam ali reunidos na casa de Simão. Ela chega e com um vaso de alabastro derrama sobre Jesus um bálsamo. Algo caro, precioso. E os discípulos se indignaram, dizendo: por que essa mulher fez isso? Poderia ter vendido e dado para os pobres. Jesus olha para eles e diz: olha, essa mulher, ela está me preparando para o meu sepultamento. Estava ali poucos dias da Páscoa. Eles já estavam planejando, os fariseus, os escribas, como iriam prender Jesus e como iriam crucificar, matar Jesus. E ele diz: essa mulher, ela está me preparando para o meu sepultamento. E onde esse evangelho for contado, a história dessa mulher será contada. Maria morreu. E nós estamos aqui hoje, contando a história dela. Um dia nós vamos morrer. A nossa história vai ser contada.
Eu não sei qual história da sua vida você está escrevendo. Eu só sei que a introdução já foi. Agora você está no desenvolvimento. E eu não sei como você está escrevendo a história da sua vida. Mas eu quero dizer para você que ainda há tempo de você mudar a história da sua vida. Ainda há tempo de você mudar a história da sua vida. Eu, quando era mais novo, eu gostava de jogar bola. E eu sempre jogava bola com os meus amigos. E sempre a gente brincava de futebol. E um dia, quer dizer, eu dei a introdução da minha vida no futebol. Não sei se vocês já viram estampado no jornal aí. Já viram? Alguém viu? Não, né? Não viu não, porque não tem não. Mas eu dei a introdução na minha vida como futebol, peladeiro. Eu estava desenvolvendo uma história de futebol. Mas um dia chegou um amigo para mim e disse assim: Ricardo, você é muito gente boa, mas no futebol não dá para te aguentar não. Você reclama demais, o tempo inteiro. Irmãos, é bom a gente lidar com pessoas sinceras. Eu tinha duas opções. Ou eu ficava com raiva dele e continuava escrevendo a minha história como aquele que, quando eles fossem contar a minha história de futebol, que eu era um cara reclamão, que reclamava o tempo inteiro, brigava o tempo inteiro. Ou eu mudava a minha história. E quando ele chegou e falou isso para mim, me chamou a atenção. Porque eu falei, se ele está reclamando, mesmo eu não percebendo, isso é fato. Ninguém chega para você e reclama algo da sua vida se não for verdade. Por exemplo, ninguém vai chegar para você e falar que você é ruim de paga se você é bom de paga. Ninguém vai chegar para você e falar que você é ignorante se você é calmo. Ninguém vai te chamar de calmo se você é ignorante. E aquilo chamou a minha atenção. E eu resolvi mudar. Falei, não vou reclamar. E comecei a jogar futebol. Não reclamei mais. Eu pude entender que eu podia mudar a minha história com os meus amigos. Eu poderia continuar sendo um cara chato, reclamão, brigão. Eu jogar futebol com eles, eles ficarem satisfeitos comigo. Então eu quero dizer para você que ainda há tempo de você mudar a história da sua vida. Ainda há tempo de você mudar a história da sua vida com seu esposo, com a sua esposa, com seus filhos, com seus pais, com seus amigos. Ainda há tempo de você escrever uma nova história da sua vida como cristão. Eu não sei como as pessoas te vêem lá fora como cristão. Mas ainda há tempo de você escrever uma nova história como cristão. Ainda há tempo de você se tornar um cristão. Ainda há tempo. Maria aproximou-se de Jesus. Derrama aquele vaso de alabastro. E os discípulos se indignaram. Os discípulos se indignaram. Mas o que eles não sabiam é que essa mulher estava escrevendo uma história nova da vida dela. Ela estava ungindo o Salvador para o sepultamento. Ela talvez não imaginava, os discípulos não sabiam que a história dela seria contada até hoje e vai ser contada até a volta de Cristo. A história dessa mulher nunca vai morrer. Ela morreu.
Entenda, quando você decidir escrever uma nova história na sua vida, pessoas vão se indignar. Pessoas vão te criticar. Pessoas não vão acreditar na sua mudança. Eu e a pastora Juliana, nós não éramos evangélicos. E eu sempre, quando saía para a zoada, eu bebia e passava para os limites. Quando nós tínhamos o costume de alugar sítios, e toda vez que nós alugávamos sítio, eu bebia tanto que eu ficava caído na beirada da piscina. E um dia eu cheguei para minha sogra e meu sogro e disse assim: nós alugamos um sítio com os amigos, a Juliana pode ir conosco? E eles deixaram. E eu cheguei naquele sítio, a gente tinha programado a hora para ir embora, e eu bebi muito, de ficar caído na beirada da piscina. Os meninos me pegavam, me balançavam, jogavam dentro da piscina e me tiravam da piscina. E chegou um momento que eles falaram assim: vamos embora. Eu havia deixado a minha moto numa gruta. E eu olhei assim e falei assim: como que eu vou embora? Se eu conseguir tirar a moto daquela gruta, eu consigo ir embora. Tirei a moto daquela gruta. A Juliana montou na garupa da minha moto. Era ali perto da Química, saindo pela Granjaria, ali um sítio ali. Quando eu curvei ali, eu quase bati num carro. Eu nem sei que carro que é. Se é um dos carros que estava conosco ou se é um carro que estava no asfalto. Eu cheguei em frente ao mercado produtor, eu parei, tirei meu capacete e gritei: eu não estou bêbado. Deixei a Juliana em casa e fui para minha casa. Passou o efeito do álcool. Eu parei e pensei assim: meu sogro e minha sogra confiou em deixar a Juliana sair comigo. Eu me embriago e saio com ela de moto bêbado. E se eu caio e deixo essa menina aleijada? E se essa menina morre na garupa da minha moto? Aquilo pesou a minha consciência de uma forma que eu parei e pensei: eu quero escrever uma nova história da minha vida. E eu sabia que só havia uma maneira de eu escrever uma nova história da minha vida: se eu fosse para a igreja evangélica. A minha mãe estava frequentando uma determinada denominação. Eu cheguei para Juliana e falei assim: Juliana, eu quero ir numa igreja evangélica. Ela olhou para mim assim, meio assustada, porque nós éramos frequentes em outra religião. Falei: não, eu quero ir para a igreja evangélica. E comecei a frequentar a igreja evangélica, decidido a escrever uma nova história da minha vida. Mudar a história da minha vida. No início, me criticaram. Virei chacota. Se indignaram. Não acreditaram que eu iria me converter. Já se passaram 18 anos. Desde o dia que eu decidi mudar a história da minha vida, nunca mais eu coloquei álcool na boca. Eu me converti, me tornei membro, me tornei diácono, me tornei presbítero e hoje eu sou pastor. Entenda uma coisa: nenhuma história de vida muda sem atitude. Eu não sei qual é a história da sua vida que você está escrevendo, mas se você tiver atitude, você muda a história da sua vida. Tem que ter atitude. Essa mulher tomou atitude de pegar um vaso de alabastro, de bálsamo e derramar sobre a cabeça de Jesus.
Ela teve atitude. Ela morreu, mas a história dela é contada. Entenda uma coisa, se eu não tivesse tido atitude, quando eu morresse, a história da minha vida que ia ser contada era o seguinte: o Ricardo era uma pessoa boa, mas ele não podia ver bebida. A história da minha vida que podia ser contada é assim: o Ricardo pegou a esposa dele, caiu de moto e aconteceu um acidente grave. A história da minha vida que podia ser contada pelas minhas filhas dizia assim: quando ele reúne com turma de gente, ele fica bêbado. E as minhas filhas podiam ter vergonha de mim. Mas eu decidi a escrever uma nova história da minha vida. Não tem como eu decidir por você e escrever uma nova história da sua vida. Não tem como. Deus não vai decidir por você, para você escrever uma nova história da sua vida. Fui eu que decidi. E quando eu decidi, Deus disse assim: agora é comigo. Porque eu sabia que a única maneira de eu mudar a história da minha vida é eu me converter. E eu mudei a história da minha vida. E quando eu morrer, embora eu sou cheio de falhas, mas eu tenho certeza que as minhas filhas vão ter orgulho de contar a minha história. E eu te pergunto essa noite: qual história da sua vida você está escrevendo? Se você morrer, vai ser orgulho para sua família contar? Ou vai ser melhor eles omitir? Se você morrer hoje, qual história da sua vida você vai deixar para ser contada? Ainda há tempo de mudar. Você já deu início à introdução. Você está no desenvolvimento. O fim ainda não chegou. Qual história da sua vida você vai deixar para ser contada? Porque nós vamos morrer. Mas a nossa história não morre. Mesmo depois de mortos, vão falar de nós, vamos contar a nossa história. Qual história nós estamos deixando para ser contada? História de motivo de orgulho ou de vergonha? Qual história seus filhos podem contar de você? Qual história, filhos, os seus pais podem contar de vocês? Qual história, quando você passa na rua, os seus amigos, quando te vê de longe, ele conta para outras pessoas? Qual história está sendo narrada da sua vida? Não é o que você pensa da sua vida. Não é o que eu penso. É qual história está sendo narrada. Porque muitas das vezes, irmão, nós não percebemos nossos defeitos. Muitos defeitos nós percebemos, mas alguns não. Como eu disse, quando o rapaz chegou para mim e falou: você é muito de boa, mas no futebol não dá para te tolerar. Eu não havia percebido isso. Então, quando alguma pessoa chega para a gente e fala algo que é verdade para nós não temos que ficar com raiva dessa pessoa. Nós temos que prestar atenção e observar se o que ela está dizendo realmente é verdade. Sabe por quê? Eu joguei futebol com muitas pessoas, mas só um teve a coragem de falar isso para mim. E esse um que falou isso para mim me mudou no futebol. E a gente tem que valorizar com quem chama a gente num canto e fala a verdade para nós. Nós temos que aprender a escutar, porque aquele que nos chamou num canto e falou para nós, em particular, o nosso defeito, o nosso erro é porque ele tem amor por nós. Ainda há tempo de você mudar a história da sua vida. Se coloque de pé, por favor. Eu quero convidar o Ministério de Louvor. Enquanto o Ministério de Louvor vai louvar. Eu quero que você olhe para dentro de você.
E veja qual história da sua vida você está escrevendo. Ah, pastor, eu tenho vontade de mudar a história da minha vida. Mas o que você está fazendo para mudar? Qual atitude você está tomando para mudar a história da sua vida? Tem que ter atitude, irmãos. Tem que ter atitude. Para mudar a história da nossa vida, tem que partir de nós primeiro. E depois Deus faz a parte dele. Olhe para dentro de você essa noite. Oh, aleluia! Oh, glória! Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti. Pega nas mãos do Senhor essa noite. Confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Pai, eu amo sua presença. Busca a presença dele. Teu sorriso é vida em mim. Busca a presença dele. Eu seguro em tuas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Sinta a presença do Espírito Santo. Eu não sei qual é a história da sua vida que você está escrevendo, mas eu posso te dizer que ainda há tempo de você mudar a história da sua vida. Ei, ainda há tempo. Ah, pastor, não consigo. Consegue. Tome atitude. O Espírito Santo de Deus, ele está aqui. É o Espírito Santo de Deus que convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que abre os nossos olhos espirituais. É o Espírito Santo de Deus que nos dá direção. É Ele que nos fortalece. Ei, dá lugar a Ele. Dá lugar a Ele. O que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Sinta a presença dele. Tua voz ecoa em meu ser.
Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real. Tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. No lugar secreto. Aos teus pés me rendo. Por a tua glória quero ver. Aleluia. Aleluia. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta a presença do Espírito Santo. Sinta o toque do Espírito Santo. Sinta a presença dele. Sinta a presença dele. Ei. Aleluia. 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 Como a história da sua vida está sendo contada. Abaixa o instrumento um pouquinho. Como a história da sua vida está sendo contada. Pastor, eu não sei. Escolhe um amigo seu sincero. Um amigo seu que é franco. Chama ele no canto e fala assim: o que as pessoas dizem de mim? Como você me vê? E esse amigo sincero, esse amigo franco vai te contar. Agora você só chama ele e pergunta a ele se você realmente tiver o desejo de mudar. Se você realmente quiser escutá-lo. Porque entenda uma coisa, toda mudança é necessária atitude. Os críticos aí fora dizem que a igreja evangélica ela é formada de ex-assassino, ex-drogado, ex-prostituto, ex-isso, ex-aquilo. É a mais pura verdade. Mas glória a Deus que são ex. Isso é, fizeram, mas não fazem mais. Matavam, não mata mais. Se prostituía, não prostitui mais. Usava droga, não usa mais. Sabe por quê? Disseram assim: eu preciso mudar a história da minha vida. E eles tomaram atitude. Oh, aleluia. Coloque a mão no seu coração. Amantíssimo Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seu Deus e Pai, entraram pessoas aqui esta noite que querem mudar a história da vida delas. Estão escrevendo, Seu Deus e Pai, uma história que não é muito boa. Até começou bem, mas na trajetória da sua vida foram se perdendo. Na trajetória da sua vida sofreram frustrações, decepções. Tomaram rumo da história, Senhor Deus e Pai, que não é uma história boa de se contar. Não é uma história de ter orgulho de se contar. Pais que entraram por essas portas e os filhos não têm orgulho de contar a história. Filhos que entraram por essas portas e os pais não têm orgulho de contar a história. Meu Deus, mas aqueles que quiserem, o Espírito Santo se faz presente aqui hoje. E basta ele dizer: eu quero. Tomar atitude. Que o teu divino Espírito Santo venha trabalhar na mente e no coração deles que querem mudar a história deles. Que o teu divino Espírito Santo venha, meu Deus, fortalecer e sustentar aqueles, meu Deus e Pai, que querem tomar atitude de mudar a história da vida deles. Porque, Senhor Deus e Pai, a nossa história está em desenvolvimento. E nós podemos deixar uma boa história para ser contada, uma história de motivo de orgulho. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Alguém que em nosso meio que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida? Se não houver, levante uma das suas mãos, nós vamos orar por você. Alguém que quer aceitar Jesus? Alguém que se encontra afastado do caminho do Senhor? Alguém que se encontra desviado do caminho do Senhor? Amém. Vamos aos avisos, lembrando que domingo às 18 horas nós temos nosso culto de louvor e adoração.
Quarta-feira, às 19h30, o nosso culto de cura e libertação. E segunda-feira nós temos aí a nossa reunião de grupo de célula. Como funciona o grupo de célula? Grupo de célula são pequenos grupos que nós reunimos nos lares. E nessa reunião de pequenos grupos nós temos ali, damos oportunidade. Nós temos louvor, temos uma palavra e oração. Então nós temos aí dois grupos de célula, um grupo de célula que se reúne ali no bairro Vila Reis, na qual nosso irmão Diácono Marcelo e a pastora Jana estão à frente. E nós temos também um grupo de célula, na qual eu e a pastora Juliana estamos à frente. A cada segunda-feira nós reunimos em um lar. E segunda-feira agora, amanhã nós vamos estar na casa do nosso irmão Douglas e nossa irmã Daniela. Nossa reunião de célula. Se você tiver algum vizinho, algum amigo que queira reunião de célula, se você quiser na sua casa, nos procure que nós agendamos aí, marcamos a data, estaremos com você. Lembrando também que domingo que vem é culto de Santa Ceia. Estaremos aí com o nosso culto de Santa Ceia. Nós temos aí também um canal no YouTube, Igreja Pentecostal Avivamento e Poder. Se inscreva, dê o seu like. Nós temos também aqui alguns adesivos para carro ou moto, com a logomarca da igreja. Então, se algum irmão quiser esses adesivos, nós estamos doando. Ele tem o nome e a logomarca da igreja. Você que já foi apresentado como membro aqui, você que ainda não foi apresentado como membro aqui na igreja e tem o desejo de ser apresentado, se você quiser, nos procure. Nós agendamos com você para te apresentar como membro. Você que já faz tempo que está aqui na igreja, já faz um certo tempo, nós temos também um grupo de WhatsApp da Família Avivamento Poder, se você quiser participar. Dê o seu número, nós colocamos você também no grupo. E nós também, deixa eu ver, aniversariante. Vamos colocar de pé, por favor. Quero fazer pergunta, você convidou alguém para estar conosco aqui hoje? Alguém para participar desse louvor, para ouvir esse louvor, para ouvir essa palavra? Você convidou? Se você não convidou, convite para estar conosco no próximo culto. Algum aniversariante da semana para que nós podemos estar orando? Algum aniversariante da semana? Não? Ah, é? Laís? Eu estou lá atrás assim, e ela está aqui. Vamos estender a mão, vamos orar para a vida, Laís. Amantíssimo Deus, Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nós apresentamos a vida, Laís, nas Tuas mãos. Louvamos, engrandecemos ao Teu nome, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Louvamos e engrandecemos o Teu nome, porque ela é uma bênção aqui no nosso ministério, Senhor. O Senhor continue abençoando, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Amém, glória a Deus. Ó, saindo daqui, tá todo mundo convidado para ir para a casa dela, tem churrasco. Não precisa levar nada não, tudo por conta dela, tá, gente? Tudo por conta dela. Churrasco. Só me acompanhar, tá? Só acompanhar a compra da igreja que nós vamos para lá. Quem não sabe o endereço. Quero pedir o presbítero Bruno que esteja fazendo a oração final e o presbítero André a bênção apostólica. Amém, igreja. Coloque a mão sobre o seu coração em nome de Jesus. Deus, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus e Pai. Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, por este instante, ó Pai, por este momento, ó Deus, a qual nós estamos aqui reunidos na Tua casa, para louvar e bendizer o Teu santo nome. O momento, ó Pai, que nós escutamos, ó Pai, o Senhor falar aos nossos corações, ó Pai, através de cada palavra, Senhor, através de cada louvor, através de cada oração. Meu Deus, nós somos gratos, ó Pai, por o Senhor ter nos permitido mais um dia estarmos de pé, Senhor, para poder viver, meu Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Por mais um dia, o Senhor tem nos dado o direito, ó Pai, de